Olá, tudo bem? Nós vamos continuar essa série de vídeos que nós estamos compartilhando com vocês, como tem sido importante esses momentos, como tem sido importante aprender na palavra também como ter um coração de adorador. E a gente tem visto vários exemplos e falei também como é importante a gente ter bons exemplos, e temos vários exemplos na Bíblia falando a respeito de como ser um verdadeiro adorador, como ter o coração moldado ao Senhor e termos o coração que agrada o coração de Deus, né? Então, muitas pessoas, muitos personagens na Bíblia demonstram isso e nós temos que olhar para a vida deles e seguir esses bons exemplos. Então, quero compartilhar nesse momento com você a respeito de termos uma comunhão constante com Deus. Então, o coração de um coração adorador é um coração que tem comunhão constante com Deus. Então, termos comunhão, estar juntos com o Senhor, termos nossos momentos a sós com o Senhor. Como é importante nós termos isso, e vou dizer mais, é fundamental. Muitas vezes você tem a prática de fazer exercícios que faz bem para o seu corpo, e isso realmente é muito importante, muito importante. Nós temos que cuidar, zelar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Porém, uma coisa que muitas vezes nos esquecemos é que nós temos que alimentar também nosso espírito. Se nós simplesmente alimentarmos o nosso corpo vai ficar saudável, muito bom. Ok, mas e o nosso espírito? Como está? Como nós temos cuidado do nosso espírito? Nós temos enchido do quê? O que nós temos colocado para dentro do nosso espírito, e a nossa alma tem se alimentado do quê? Então, a comunhão com o Senhor, o tempo que nós gastamos com o Senhor, um tempo de qualidade, é fundamental para tudo que vai acontecer no nosso dia. Então, eu sempre aconselho as pessoas, tenha nas primeiras horas do seu dia um tempo reservado para você ter comunhão com o Senhor, um tempo reservado para você orar, para você adorar ao Senhor, para você cantar ao Senhor, para você se alegrar ao Senhor, para você dançar na presença do Senhor, para você demonstrar a Deus uma dependência dele para aquele dia. Então, esses momentos que você vai ter de comunhão com o Senhor são muito importantes, são fundamentais. E à medida que você vai gastando esse tempo com o Senhor, você vai conhecendo a Ele, você vai entendendo o que Deus quer da sua vida, você vai aprender a reconhecer a voz de Deus. Pessoas que não têm comunhão com o Senhor não sabem reconhecer a voz dele. Não sabe reconhecer quando é ele chamando, e muitas vezes essas pessoas elas vão ficar em dúvida: eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, que caminho que eu devo seguir? Por que você tem tanta dificuldade às vezes de saber para onde você ir? Porque você não aprendeu a reconhecer a voz de Deus. Você não aprendeu a reconhecer que é Deus falando na sua vida. Você às vezes vai confundir a voz da sua alma, e outras vozes vão falar mais alto na sua vida do que a voz de Deus. Então, à medida que você vai aplicando seu coração à leitura da palavra, a conhecer quem foi Jesus, o que ele fez, como ele agia, você vai aprendendo a reconhecer também o que Deus quer fazer na sua vida. Você vai ouvir melhor, você vai afinar melhor o seu ouvido espiritual, para entender aquilo que Deus está falando com a sua vida. Uma pessoa muito importante na Bíblia, uma pessoa que aprendeu isso, a ter um coração de adorador e aplicando-se à comunhão com Deus, foi Daniel. Daniel, ele passou por muitas situações onde ele, através da vida dele, as pessoas de fora puderam observar como ele agia e como ele tinha comunhão com o Senhor. Eu quero ler com vocês no capítulo 6, no verso 10, algo que Daniel fazia muito e era muito comum as pessoas olharem, porque ele não escondia de ninguém. E ele passou por situações em que ele teve que se prostrar. Ele foi sugerido a ele a se prostrar diante do rei, se prostrar diante de deuses, e ele não fez isso. Muito ao contrário, ele só se prostrava diante do Deus vivo. E esse verso 10 fala isso, ó. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, Daniel é um exemplo muito claro de uma pessoa que buscava a Deus
E por esse buscar dele, por essa dedicação dele ao Senhor, quando ele foi colocado à prova, ele não hesitou. Então você que tem um coração de adorador, você que tem que se dedicar à comunhão com o Senhor, eu te garanto uma coisa, e a palavra nos garante isso, e esses exemplos nos garantem como essa dedicação à comunhão ao Senhor vai nos fazer valentes, vai nos fazer ousados em qualquer situação. Você vai ser afrontado, você vai ser desafiado a se prostrar diante de coisas que não têm a aprovação do Senhor. E você vai, com certeza, pelo fato de você ter essa comunhão com Deus, você vai ser ousado e vai ser como Daniel. Eu não me prostrarei, eu não me renderei a nenhum Deus, não me renderei a nenhuma pessoa, não me prostrarei a nada que vai contra o coração de Deus. Por quê? Porque você está em comunhão com Deus. Se você não está em comunhão com Deus, você não tem autoridade. Se você não está em comunhão com Deus, você não tem ousadia, você vai ter medo de qualquer situação, você vai ter medo de afrontas, você vai ter medo de qualquer coisa. Mas se você tem comunhão com Deus, como é precioso quando você está na presença do Senhor e você está se enchendo do Espírito Santo, você está se enchendo da presença do Senhor e quando qualquer coisa acontecer, quando o diabo quiser te afrontar, quando você estiver diante de pessoas que estiverem endemoniadas, estiverem precisando de libertação, você está em comunhão com Ele, comunhão com o Espírito, você vai ouvir a voz do Senhor e você vai agir. E, consequentemente, você vai fazer aquilo que Jesus falou. Vocês farão coisas que eu estou fazendo e coisas maiores ainda vocês farão. Ou seja, você vai ser um belo exemplo de adorador aqui na terra. Um adorador aqui na terra, uma pessoa que tem um coração de adorador, ela vai fazer as mesmas coisas que Jesus fez. E ousadamente, cheio do Espírito Santo. E assim como Daniel, a gente acabou de ler aqui, como Daniel tinha comunhão com Deus e como ele foi abençoado, como ele foi reconhecido como um homem que realmente caminhava com o Senhor. Então, tenha o exemplo de Daniel como um exemplo a ser perseguido. Outro exemplo muito claro, a gente já falou sobre Moisés, né? E eu vou só citar algumas referências. Moisés, quando ele teve aquele encontro maravilhoso ali no monte, a sarça que ardia, Êxodo capítulo 3. Veja lá comigo, Êxodo 3, do verso 1 ao 4, fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu-lhe: eis-me aqui. Olha só que experiência maravilhosa que Moisés teve com o Senhor. Moisés estava em comunhão com Deus, ele estava ali na presença do Senhor. E quando você está na presença do Senhor, Deus fala com você. É inevitável. A gente tem que aprender a ouvir, mas Deus também vai falar com você. E em outras situações, em Êxodo mesmo, você vai ver situações que Moisés estava no Monte Sinai, e ele estava ali recebendo os 10 mandamentos, e Deus estava ali falando com ele também. Ele estava em comunhão com Deus. Ele passou várias noites ali na presença de Deus, 40 dias, 40 noites na presença do Senhor, ouvindo os seus mandamentos ali. E Moisés intercedia em favor do povo também. Em várias ocasiões, Moisés intercedeu junto a Deus em favor do povo de Israel. Ele buscava a face do Senhor. E em outra situação ali, Moisés, no capítulo 33 do livro de Êxodo, versos 7 a 11, nos fala algo tão importante também a respeito da tenda. Tornou Moisés a tenda e a estendeu para fora, para si, fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda, à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés.
Olha bem, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Como é preciosa essa parte em que Moisés ele falava com o Senhor falava com ele, como nós hoje temos o privilégio, não temos mais impedimento algum de chegar à presença do Senhor, porque através de Jesus Cristo, ele nos concedeu esse livre acesso. E nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você, ele nos faz ter essa comunhão tão íntima com ele. Então, por que não, todos os dias, não dedicarmos esse tempo ao Senhor, a comunhão com ele? O Espírito Santo, que é nosso melhor amigo, nosso ajudador, ele está ali. Então, se encha do Espírito Santo. Com certeza, o Senhor vai falar com você. Então, tenha reservado no teu tempo, principalmente nas primeiras horas do dia, para você ter essa comunhão com o Senhor. Não temos mais impedimento algum, nós podemos ir direto ao Senhor, direto a Ele, ter essa comunhão. Então, se aplique nisso, coloque o teu coração nisso, não perca o teu tempo com outras coisas que não estão levando a nada. Às vezes nós gastamos tanto o nosso tempo com coisas que até são lícitas, mas nos fazem perder tanto tempo. E nós podemos ter um tempo de qualidade com o Senhor. Observe no seu dia a dia tempo que você poderia gastar com o Senhor. Mude isso na sua rotina. Coloque como prioridade você ter comunhão com o Senhor. O Senhor está olhando o teu coração. E uma das características importantes para ter um coração de um adorador é você se aplicar à comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor. Então, que você tenha esse coração de adorador, tendo comunhão com o Senhor, gastando o seu tempo com o Senhor. Ele virá até você e falará com você com toda certeza. Que Deus abençoe a sua vida.